Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje, 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, questiona o distanciamento da população em relação a esses espaços. Atualmente, em função das inúmeras alternativas de entretenimento e cultura, os museus são relegados para o fim da lista. Mas antes de discutirmos o tema, vamos conferir alguns números. O Instituto Brasileiro de Museus, órgão responsável pela Política Nacional de Museus e pela melhoria do setor, criou em 2012 o Cadastro Nacional de Museus. O levantamento revelou que o Brasil possui 3.223 museus, dos quais 559 estão no estado de São Paulo, sendo 145 na capital e 22 museus em Campinas. Apesar dos esforços da sistematização dos trabalhos pelo Ministério da Cultura, os museus ainda carregam a marca de serem elitistas e monótonos. Então, para que servem os museus? Como atrair o público para os museus? As nossas convidadas para o tema estão no estúdio. Janaína Camilo, professora da Faculdade de História da PUC Campinas e coordenadora do Museu Universitário da PUC Campinas, e Márcia Eliane Rosa, professora do Centro de Linguagem e Comunicação da PUC Campinas. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a participação de vocês. E qual que é a missão dos museus atualmente no mundo em transformação? Os museus, eles vêm historicamente, desde o século XVII, tentando, guardar a memória das coisas que a gente vai vivendo, E as coisas, eu digo, peças, histórias, lugares, tudo que pode preservar e nos fazer lembrar da nossa história. Isso é importante em qualquer momento, em qualquer época, Porque nos faz repensar o futuro, pensar o que a gente vai fazer, e pensar de onde viemos, e entender um pouco mais o universo que a gente vive, E hoje os museus têm acompanhado muito essas transformações, Então ele não é um espaço só de história, de preservação. Ele é um espaço onde se discute as questões que nós estamos vivendo no dia a dia. A ecologia, por exemplo, tem museus que estão trabalhando isso, centros culturais, espaços diversos, está pulverizando essa história da gente. Antes tinha uma coisa muito do museu, os museus, quais são, São alguns, 2 ou 3 em cada capitais, os grandes no mundo, Hoje não, a gente tem vários centros culturais que a gente pode entrar, é uma portinha ali que já abre um universo e já traz várias possibilidades, da gente conhecer o mundo um pouco, Através dos artistas, através da arte, Não só das peças da preservação, mas também através da arte, que é uma forma, uma exceção, dentro da nossa sociedade, que faz a gente conhecer um pouco mais de como a gente vive hoje, da humanidade hoje. Márcia, você como é que vê esses museus nesse mundo em transformação? Então, essa forma célere, que hoje a sociedade globalizada impõe, ela solicita com uma certa urgência que os museus deem conta desse processo rápido, Nem sempre foi assim, a professora Márcia tem razão, A história do museu, o museu enquanto instituição museológica, com espaço museal, ele começou com um fetiche de guardar objetos, de colecionadores que tinham fetiche e colecionavam objetos mais estranhos possíveis, até os mais simples possíveis, e apenas para satisfazer um ego, uma particularidade. E depois isso ganha uma conotação mais instrutiva. O museu ele passa a ter uma função de comunicar, de informar e de educar também. É um processo que a gente sabe que está em transformação ainda, muita coisa já foi feita, mas muita coisa precisa ser feita para acompanhar esse movimento tão rápido da informação, E eu acho que, sobretudo, o museu precisa estar onde está o povo, Porque a professora Márcia colocou muito bem a questão do início desse processo, A gênese do processo é muito elitista, começa
focado para uma parcela mínima da população e que tinha gostos muito particulares e sem essa preocupação com a educação. Então, hoje, a gente tem essa visão e essa preocupação de relacionar o espaço museal com a educação. A educação, que eu falo, a educação tanto formal quanto a educação informal também, não é? Porque você pode atender tanto uma demanda institucional de instituições de ensino, desde o ensino básico até o ensino universitário, até uma pessoa que visita um museu sozinha e que de alguma forma quer ou necessita, ou às vezes por um acaso, acaba encontrando a informação de uma determinada cultura, porque o museu é isso, né? Ele tem a função da pesquisa, a função da preservação e a função da comunicação. E é esse tripé que a gente tem que dar conta nesse mundo em transformação. Tá certo. Quais as experiências que o museu eles podem nos proporcionar ao visitá-los? Por exemplo, telespectador, por que nós devemos frequentar os museus? Eu gostaria que se vocês pudessem dar alguns exemplos práticos. Uhum. A ideia do museu, justo aquilo que a gente está colocando, a professora Janaína também reforçou aqui, como ele tem esse dinamismo mais contemporâneo, né? Então ele não precisa necessariamente ter uma ordem formal para se entrar no museu. Então isso que eu acho que as pessoas, o hábito, né? As pessoas não têm muito hábito de entrar porque acham que o museu tem uma seriedade nesse sentido, e não tem. Porque às vezes a gente, olha, semana passada eu fui visitar o MAR, que é o Museu de Arte do Rio, que abriu agora, né? Que inaugurou. E aí estava lotado, porque está iniciando, as pessoas vão, famílias e tal. E se você chega ali, não tem, é muito interessante, porque assim, eles estão com eles não têm acervo ainda, então eles estão com uma itinerante, né? São doações e exposições que eles conseguiram montar, e que ficou muito boa, ficou bem interessante de ver. E as pessoas se identificam com aquilo, por quê? Primeiro porque está contando a história do Rio. Então, eles se identificam, conta a história. Por exemplo, tem uma exposição de mapas do Rio de Janeiro, desde o início. Então, eles falam, olha o que transformou, sei lá, Copacabana, ou paisagem. Coisa, né? Então, eles começam a se identificar. E isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa pensa que vai ao museu, ela vai encontrar coisas que ela não tem referência nenhuma e que é outro mundo que não é o dela, mas é o dela, né? Por exemplo, nesse museu mesmo tinha lá bonequinhas que representavam o Rio de Janeiro, né? Sei lá, uma boneca, uma marca aí que fizeram uma boneca, e aí todo mundo falou, nossa, eu tinha essa boneca quando criança, né? Então as pessoas não percebem, às vezes tem um pouco de receio de ir até o museu, porque acham que as coisas não têm referência em relação à vida delas, mas tem, na verdade. Então, eu acho que o contato, né, não tem uma formalidade para isso. Às vezes a gente vai ao museu, é como ler um livro. Não precisa ler do começo ao fim tudo, entender tudo, com todos os referenciais. Com todo rigor, né? Exatamente. Você pode ler um capítulo do livro, você pode ir lá ver uma obra e sair do museu. Você não precisa vê-lo inteiro, não precisa andar, esse museu é enorme, eu vou demorar 3 horas para ver. Entra, vai num andar, vê tal coisa e volta. Quer dizer, não tem uma formalidade. É um contato que a gente pode criar de acordo com o nosso desejo mesmo. Eu acho que isso é bem voltado para a questão da subjetividade, né, Márcia? Porque você pode tanto preparar uma visita, né? Ela pode ser preparada, ela pode ser encomendada formalmente, porque os museus hoje contemporâneos, eles têm um setor educativo, né? Os que não têm estão se preparando para ter, porque é uma solicitação que o IBRAM faz, porque o museu ele vai ter que se relacionar com a educação, mesmo a formal, não é? Mas, de qualquer forma, o museu ele tem que estar voltado para a comunidade, ele tem que estar voltado para a sociedade de um modo geral. Ele não pode ser excludente. Todo mundo tem direito de ir ao museu, todas as pessoas podem ir ao museu, né? O museu é para todos, é para a sociedade de um modo geral. E é uma luta que a gente tem feito constantemente de quebrar esse paradigma, né, da elitização do museu. Então, hoje, por que a gente deve ir ao museu? Por que ir ao museu? Porque o museu, ele ensina a cultura do outro. Ele informa você sobre a diversidade cultural.
ele instrui você sobre o respeito que a gente tem que ter, a cultura do outro que é diferente de mim. E muitas vezes também pode me informar sobre a minha cultura, sim, que muitas vezes passa desapercebida, como o exemplo que você deu do mar, né, no Rio de Janeiro. Então, você vê um objeto, porque a cultura material é isso, é contar a história de uma cultura através da apreciação, da observação de uma figura, de um objeto. Então, quando você observa, você contempla esse objeto, e aí vem uma ação muito subjetiva, você pode tanto se identificar com aquilo, quanto pode perceber que o outro está identificado ali. E aí vai um processo bem complexo, né, da antropologia, que é mexer com a alteridade, que é o respeito à diversidade, à cultura do outro, né? Não há problema em ser diferente. Esse é um discurso político, ideológico muito ruim. Então, além de tudo, o museu ele tem essa função, né, de instruir, de politizar no bom sentido. E de uma forma prazerosa, né? Sim, por que não? Se a pessoa, como a Márcia colocou, eu não preciso ir e esgotar todo um dia dentro sim, do museu. Eu posso ir por partes, né, de forma sim, mais amena, sem tanto rigor. Exatamente. Exatamente. E agora, como é que faz para os museus competirem com outras formas de entretenimento e de cultura? Como é que fica essa disputa? Cinema, teatro... Essa é uma situação que a gente vive, é uma realidade do nosso país, né? Ainda tem um distanciamento muito grande das questões dos apelos culturais, né? Do que a gente pode fazer, por exemplo, ao teatro também não é uma coisa muito comum, né? E é caro também, né? Caro, se a gente for comparar em termos de... Cinema também é caro. O cinema é caríssimo e os museus têm vários... Aliás, o museu está mais barato do que qualquer um desses eventos. Tem museu que você não paga para entrar. E tem alguns que a segunda... Por exemplo, o MASP, não sei se segunda ou terça-feira, me parece, tá livre. Os museus sempre têm um dia que você não paga. Domingo, você pode ir domingo. Em São Paulo, você não paga para entrar nos museus. Mais um motivo. Né? Então, é um passeio interessante que você pode fazer com a sua família. O Museu do Futebol, que seja, né? Não sei se vocês já conhecem, sim, que é um museu também muito interessante. Você conhece a história ali, passa um dia com as crianças, enfim, com a sua família, e não é tão caro. É mais barato do que ir ao cinema. Verdade. Principalmente se você for comprar pipoca para as crianças. Exato. Tá. Eu vou pedir licença para vocês agora, um instantinho, que nós estamos com uma reportagem que é da do Paulino, que é exatamente do Museu Universitário da PUC Campinas, tá bom? Vamos conferir? Potes de cerâmicas que nas tribos indígenas serviam para cozinhar o inimigo vencido e depois eram usados como urnas funerárias para enterrar os entes queridos. Uma infinidade de pedras lascadas em formato de flechas, ossos e até pequenas conchas, elementos que contam um pouco da história do nosso país desde antes dele se chamar Brasil. Objetos que fazem parte da coleção arqueológica do acervo do Museu Universitário da PUC Campinas. É uma coleção que foi sendo formada ao longo das pesquisas e expedições de campo, que se iniciou com o professor Desidério Aitai nos anos 60. E ao longo de todos esses anos ela vem sendo complementada com trabalhos de alunos e professores da universidade. A coleção arqueológica é apenas parte do acervo do Museu Universitário. Aproximadamente 10 mil itens compõem esse acervo. Objetos que começaram a ser incorporados no final da década de 1950, como resultado do trabalho de campo de alunos e professores da instituição. A diversidade dos artefatos recolhidos desde então deram origem a 5 coleções distintas. São adornos indígenas, peças que representam o folclore e a cultura popular brasileira e até artefatos que mostram como era a agricultura no Japão no final do século XVIII. Manter e conservar tamanho acervo não faria o menor sentido se as histórias contadas por cada uma dessas peças não estivessem ao alcance do público. E foi com esse objetivo que, em 2009, foi criado um espaço permanente de exposições do Museu Universitário da PUC Campinas.
A ideia de um museu universitário é você pegar o conteúdo e o conhecimento que é adquirido na universidade, que é produzido na universidade, e passar para o público. O público pode ser a própria universidade, né? De repente, então, alunos do curso de História produzem um determinado conhecimento, e aí alunos de outros cursos, como, por exemplo, Direito, Engenharia, que não têm contato com aquele conteúdo, vão estar podendo ver, enfim, conhecer. E pessoas, né, o público externo, em geral, poder conhecer e ver o que é produzido na faculdade. Inclusive, o Museu Universitário da PUC Campinas participa da 11ª Semana de Museus e com programação. Exato. Que tipo de programação que a população pode... Então, algumas dessas peças que foram mostradas agora na reportagem, elas vão estar expostas, né? E até o dia 29 de maio agora, a gente vai ter uma exposição particular para a 11ª Semana sobre gravuras do folclore nordestino, né? Então, chama inclusive o acervo Fazendo Cordel. Então, a gente tem 14 imagens voltadas para o cordel, para a cultura nordestina, e 20 gravuras feitas em madeira, e vão estar expostas até o dia 29 de maio. Salientando, inclusive, que o nosso museu, o Museu Universitário da PUC Campinas, ele sempre participou, né? Ele está cadastrado no IBRAM e, por conta disso, ele faz parte de todos os acontecimentos oficiais colocados pelo Instituto Brasileiro de Museus. Perfeito. E semanas como essa acabam democratizando os museus de alguma forma? Acabam, né? Porque existem vários, né, trabalhos aí de grandes exposições ou de iniciativas como essa, né, que tenta reviver aí a ideia de ir ao museu ou resgatar, né? Lembrar. E eu acho importantíssimo, acho que a mídia tem que ajudar mesmo, e essas semanas... os órgãos ligados aos museus, né, eles sempre estão fazendo alguma coisa nesse sentido para tentar divulgar e mudar um pouco essa imagem do museu como um espaço estático e não interativo, né? Porque isso é uma outra coisa bastante importante. Às vezes as pessoas também têm essa referência de museu como se aquilo fosse uma coisa de observar, com uma linha muito longe da obra, né? E hoje, por exemplo, a gente tem museus onde você tem que ter uma interatividade o tempo inteiro. Isso. Né? Você vai lá e mexe e tal, tem alguns que você tem que tocar, porque tem som... Tem tato, tem sensações. Tem sensações, tem que colocar a mão mesmo. Então, que era uma coisa inconcebível, assim, até a metade do século passado, né? Que antes tinha essa coisa de preservar, de estar bem distante. E não é assim hoje em dia, né? Nós temos todos os tipos, né, de espaços. Ainda temos essa situação, né, da peça que não pode ser tocada por conta da preservação do tempo de vida daquela peça, né, pela própria preservação do material, né? Então o toque às vezes pode danificar. Mas é uma tendência importante, né? O visitante interagir com a peça. Hoje é uma tendência importante dos museus. E até voltando um pouco que você perguntou, né? Como que a gente pode fazer para concorrer com esses outros espaços? Isso. E de fato, né? O marketing que envolve o cinema, que envolve casas de espetáculos, né, de uma maneira geral, ainda estão bem acima do que talvez a gente tenha tentado fazer com os museus, mas muita coisa já tem sido feita. E essa oportunidade, por exemplo, que a gente está tendo aqui, de dizer, né, vá ao museu, o museu é prazeroso. O museu, inclusive, a maioria, e alguns, são gratuitos. Domingo o museu não paga, não é? E lá você vai se satisfazer espiritualmente, você vai se satisfazer subjetivamente, você vai sair de lá com informações importantes, né? Porque a questão primordial aí é que o conhecimento, quando você o tem, você pode, de alguma forma, reivindicar os seus direitos e o direito do outro. Então, por isso que é importante conhecer. E o museu tem essa função, mostrar, informar. Você precisa saber o que reivindicar, e o museu está lá para isso. Tá. E essa transformação, de acordo com o que vocês estão falando, também estão previstas dinâmicas e outros tipos de atividades dentro dos museus, que é uma forma também de aproximar a população. Sim, é uma tendência também.
Que outras atividades estão sendo, além dos toques? Como a Márcia falou, né, o museu, ele não tem mais aquela questão estática, né? Você entra, tem uma peça lá dentro, aí você olha, você contempla, vai embora, sem muito o que dizer, né? Muito o que falar. O museu hoje, ele extrapola o lado de dentro, né? O museu hoje está do lado de fora também. Então, muitos museus brasileiros providenciaram e vêm providenciando ainda atividades culturais que envolvem dança, música, teatro, que é uma forma de convidar, de chamar o público em geral para participar desses eventos e, quiçá, entrar e ver o que tem no museu, né? Então, por exemplo, a gente tem pelo Brasil alguns exemplos interessantes, eu não sei se seria o caso, né? Mas no Rio de Janeiro a gente tem também o Museu Imperial, a gente está falando do Rio, em Petrópolis a gente tem um projeto lá que chama Imagem e Som, onde você tem a história da família imperial contada através do teatro de sombra, e tem música, né? E tem uma imagem que é projetada numa cascata de água. É uma questão de alta tecnologia, inclusive, e isso só é possível, é bom frisar, inclusive, porque este museu em particular, ele tem, além da iniciativa federal, porque ele também é um órgão do IBRAM, tem muita contribuição privada. E eu compreendo que isso é uma questão importante, né? O setor privado, né, os empresários, eles precisam ficar atentos porque o museu também precisa deles, da colaboração deles. Muitos museus sobrevivem dessas doações desses empresários, porque aí você capta recurso para investir na divulgação e dizer para as pessoas, olha, venham ver este museu, porque este museu, além das peças, né, da exposição permanente, né, ou outras itinerantes que possa receber, que são as exposições temporárias, a gente também tem sarau, tem música, tem dança, tem teatro, que são acontecimentos para o lado de fora do museu. E qual que é a opinião de vocês com os museus digitalizados, que têm os seus acervos digitalizados? Eu acho interessante e, assim, essa interatividade, ela não acontece só na sua casa, se você quiser entrar no museu, acessar e viajar um pouco ali por obras e tal. Você pode fazer, inclusive, nos museus, que isso é uma coisa que mudou bastante. Qualquer museu que você entre, é raro não ter, é mais fácil você encontrar museu que chega, aí você vê a obra e aí você tem um espaço onde pesquisar sobre aquele autor, para pesquisar sobre, sei lá, vamos pegar um museu clássico, que é o Museu da História do Van Gogh, por exemplo, que tem em Amsterdã. Mas aí ele é clássico por quê? Porque existem outros museus muito parecidos com essa dinâmica. Conta a história dele, através das obras, então por tempos, né, como ele pintava, como era a sua pintura, e aí chega um determinado momento, quando ele vai chegando perto da morte, ele tem um outro formato e tal. E ali, quando você entra naquele espaço, você começa a pensar, nossa, eu não conhecia, não sabia isso, e normalmente as pessoas se interessam mais. Aí quando tem assim, o último momento, é o momento onde você pode ir lá e começar a investigar. Quem que é essa pessoa mesmo, quem que não é. E tem espaços para criança, inclusive, começar a pesquisar. Por quê? Porque você foi instigado a conhecer aquilo naquele momento, né? Então, alguns museus funcionam muito nesse sentido. É mais fácil dentro do museu você usar a interatividade do que em casa você falar, agora eu vou entrar no museu. Não, mas normalmente a gente entra porque a gente viu uma obra, ou conheceu alguém, a gente fala, ele está em algum lugar, e aí você busca e encontra ali. Isso é interessante. E essa ação é muito típica dos acadêmicos, né? Procurar o museu virtual mais uma ação da pesquisa do que necessariamente da curiosidade. Não é? A curiosidade ela é instigada assim, presencialmente. Mas eu acho que é importante também essa preocupação com o museu virtual, porque atende essa demanda, né, acadêmica voltada para a pesquisa. Mas, enfim, todos devem, todos podem, mas eu percebo que essa parcela específica que se preocupa, porque muitos museus acabaram digitalizando documentos importantes, né, que você pode ter acesso para fazer pesquisa, desenvolver suas teses, suas dissertações, suas monografias, inclusive com bibliotecas virtuais também.
né, com obras raras, livros raros. Eu acho que está muito no começo, né, Márcia? Mas muitos museus já proporcionam no Brasil. De alguma forma, de alguma forma. Não necessariamente com um museu virtual, mas de alguma forma tem sempre uma interatividade, assim, alguma coisa que está ligada à tecnologia, principalmente. Bom, as pessoas ainda podem participar dessa 11ª Semana de Museus, hoje ainda e amanhã. Eu vou deixar o site do IBRAM, que é o www.museus.gov.br, que é onde as pessoas podem encontrar a programação que existe ainda hoje e amanhã. E o Museu Universitário da PUC Campinas... Até o dia 29 de maio, com a exposição das gravuras nordestinas. Os museus, na verdade, estão cumprindo com o seu papel? Quais as perspectivas? Eu acho que a gente avançou bastante, né? Se nós pensarmos, por exemplo, que até 2008 nós não tínhamos uma instituição que organizava os espaços museais, e hoje nós temos o IBRAM, que fiscaliza, que organiza, que coordena. Então, eu penso que dentro das políticas públicas isso foi um avanço importante. Eu tenho boas perspectivas, eu penso positivo em relação ao museu, porque eu não penso o museu desatrelado da educação. Eu acho que ambos andam juntos e, para mim, é um espaço que pode também servir para a educação, tanto formal quanto a informal. Você, Márcia? Eu gosto das iniciativas privadas, os bancos, esses que têm esse apoio cultural. Isso tem acontecido muito por conta de incentivo do governo também. E eu acho que é importante, porque aí aumenta também algumas particularidades, coisas pequenas, né? Um museu de um espaço urbano, por exemplo, sabe? Uma casinha ali que reserva daquele bairro que é interessante, e ali tem um museu porque tem alguém dando uma verba que não precisa muito também para preservar aquilo. Então, eu acho que nesse sentido a perspectiva é interessante, né? Não dos grandes museus, das grandes espaços, mas espaços pequenos com incentivos menores, assim, que pulverize e democratize mais a presença das pessoas nesses espaços. Janaína, Márcia, eu agradeço a participação de vocês e essa colaboração aqui para o nosso tema. Nós aqui agradecemos o espaço. Obrigada. Joia, obrigado a vocês. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!